Boa tarde para você que acompanha o Curitiba e Você. Estamos no ar nesse dia 29 de fevereiro, um ano bissexto. Parabéns para quem está comemorando seu aniversário hoje, de cada 4 anos consegue comemorar seu aniversário. A gente estava até vendo algumas matérias sobre a comemoração das pessoas que fazem aniversário no dia 29 de fevereiro. Então, para você que tem essa data especialíssima como sua data de nascimento oficial, feliz aniversário! E que o mês de março venha cheia de energias positivas, cheia de boas ideias, cheia de brilho na nossa vida. É o que a gente está precisando, boas ideias, positividade e vamos com tudo. O mês de março vai chegar com boas vibrações para quem está assistindo o Curitiba e Você. Acompanhe o nosso programa ao vivo também pelo site, que é o transamerica.tv.br. Lá você vê todos os vídeos de todos os programas dentro da nossa página lá. Tem um cabeçalho chamado Programas. Lá você vai acessar qual programa você deseja reassistir e consegue ver ao vivo também. Isso que é bacana da TV Transamérica. A TV Transamérica transmite ao vivo pelo canal 59 para toda Curitiba e região, além do nosso site que transmite simultaneamente pelo transamerica.tv.br. Tem a nossa página no Facebook lá, que é o TV Transamérica. Dá seu like, curte os vídeos. A gente posta todos os vídeos de todos os programas lá dentro da nossa página oficial do Facebook. E tem o nosso e-mail oficial, que é o curitibavocê@transamerica.tv.br, para você mandar sua crítica, para você mandar sua sugestão, sua pergunta, para poder participar com os nossos convidados que sempre estão aqui no programa falando sobre temas bem importantes. Por falar em temas importantes, a gente vai receber hoje aqui no programa a Cibele Nardi. Ela é coach e vai contar como que a ajuda do coach é importante no crescimento profissional e no crescimento pessoal. A gente vai falar sobre neuroses. Você sabe o que é uma neurose? Então a gente vai começar com a Adelice, que ela é psicóloga e vai contar sobre neuroses. É um tema bem importante, bem complexo. A gente vai dar uma pinceladinha breve ali para contar um pouquinho para vocês de casa. E no nosso quadro Gente Competente, que vai começar agora, a gente recebe o Paulo Araújo e a gente vai falar sobre administração de conflitos. Então tá no ar o nosso quadro Gente Competente. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Elis? Boa Tudo tarde, ótimo. telespectadores. Que bom que estamos juntos. É verdade, na nossa quinta semana já juntos. Quinta semana, você vê, nós estamos fechando um mês, não é? E já vamos iniciar o próximo. Estava pensando nisso, vamos entrar no 3º mês do ano, né, Elis? É verdade, passa rápido, Passa né, muito Paulo? rápido, né? Muito rápido mesmo. E às vezes a gente já pensa, puxa vida, daqui a pouco acabou 2016, e o que eu fiz da minha vida, né? É verdade, é verdade. A gente corre tanto, né? É verdade. Parece que a gente corre para tentar chegar em algum lugar, mas às vezes a gente acaba não chegando a lugar nenhum, né? Por falta de Tem que pensar sobre planejamento. isso. Sem Às dúvida. vezes, eu falo sempre de planejamento para o pessoal que está de casa, que está em casa assistindo a gente, porque eu acho muito importante você planejar as coisas, você administrar as suas coisas. E além de administrar as coisas, a gente tem administração de conflitos, que é um tema muito interessante que você mandou para mim essa semana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. O que é um conflito, Paulo? Como que a gente pode definir um conflito? Bom, Elis, o conflito ele surge quando aparecem necessidade de escolhas que podem ser incompatíveis, né? Ou seja, eu escolho ir para a direita, você escolhe ir para a esquerda. Então, nós não nos entendemos, aí pode surgir um conflito, né? Então, o conflito é isso, é muito em função das nossas escolhas e também das nossas perspectivas. É o modo como você enxerga as coisas. Tem coisas que eu vejo e para mim não é tão conflitante, mas para você pode ser, porque você tem uma outra formação psicológica, emocional do que eu, né? Então é uma série de fatores aí. Bem interessante. Eu estava vendo que são vários tipos de conflitos que eles existem e eles podem ser, alguns podem ser positivos e outros podem ser negativos também, certo? Pode. A literatura, ela diz assim, que o conflito pode ser construtivo ou pode ser destrutivo. Bom, mas de que maneira um conflito pode ser construtivo? Quando nós debatemos ideias, né? Quando nós debatemos um assunto de forma intelectualizada, ou seja, quando não existe questões de personalidade, questões de temperamento, entende? Quando nós não estamos disputando quem está certo, quem está errado, quem é melhor, quem é pior. Quem é melhor, quem é pior, ou quem está certo. O meu pensamento é certo, o teu é errado.
Muitas vezes a gente não pode generalizar, né, Paulo? Exatamente. Quando nós estamos em conflito sobre uma ideia, por exemplo, vamos modificar aqui o programa. Então nós entramos num certo conflito porque você tem uma ideia, eu tenho outra, mas nós não estamos disputando verdades absolutas. Nós estamos trabalhando em cima de uma ideia que é boa para todos. Então esse tipo de conflito, ele é construtivo. Com certeza, não está afetando ninguém. Não. Esse tipo de conflito é muito bom. É muito bom, só Agora, faz bem. quando esse conflito não é compatível com as duas ideias, ela tem divergências, ele é um conflito negativo, não é? Exatamente, aí sim. Quando o conflito foge do campo das ideias, que não permite a livre argumentação, que você não pode expor o seu pensamento, ou que eu tenha alguma precaução contra você. Ou seja, digamos assim, você tem uma ideia excelente, eu reconheço que a tua ideia é muito boa, mas como eu não me simpatizo com você, eu vou contra a sua ideia. Ou seja, esse conflito ele é destrutivo, porque eu sei que o que você está falando é bom, mas como eu não me entendo com você, ou por uma antipatia, ou porque nós não nos entendemos em alguma questão... O santo não bate, como diz por aí? Exatamente. Esse conflito, ele prejudica as pessoas e a empresa para a qual elas trabalham. Porque se eu vou contra a sua ideia, apesar de ser boa, porque eu tenho alguma coisa contra você, eu estou prejudicando a minha própria empresa. Com certeza, todo um grupo que está envolvido naquela atividade também. Isso pode acontecer dentro de casa também, Paulo? Sem dúvida. O conflito familiar, ele sempre ocorre, né? E uma das coisas que mais ocorre, sabe o que é? É falha de comunicação. Complicado isso mesmo. Você pode ver, os casais que procuram ajuda, eles vão lá e normalmente eles dizem assim, doutor, o seu fulano, sabe o que acontece? A gente não se entende. Essa expressão, a gente não se entende, é porque a nossa comunicação não está boa. Né? Porque quando a gente se comunica bem, a gente se entende. Com certeza. Tá? Quando tem falha na comunicação, o bicho pega. Exatamente, exatamente. O conflito entre o casal, por exemplo, na família, a gente precisa ver um outro aspecto que parece ruim, mas não é tão ruim assim. Eu defendo o seguinte, um certo nível de conflito é bom. Por quê? Porque tira a nossa relação da superficialidade. Entende? Porque se eu só elogio você, só falo coisas boas e tal, então esse relacionamento pode ser dentro de casa, né, com o marido, esposa, ou os pais, os filhos, pode ser meio superficial, entende? Um certo nível de conflito aprofunda esse relacionamento. Porque eu me revelo como sou e permito que você se revele como você é. Você gosta disso, mas eu não gosto, e por quê? Eu acho que é muito bom ter esse tipo de conversa, né? Muito importante. O que você falou aqui é imprescindível, diálogo. Com certeza, porque eu acredito hoje que as pessoas estão muito distantes uma das outras. Todo mundo trabalha, tem suas atividades, hoje tem a rede social, que eu acho que atrapalha muito os relacionamentos. Sim. Às vezes as pessoas deixam de olhar uma no olho da outra para poder ficar teclando, né? Sim. E elas abandonam. E aí esses conflitos ficam superficiais, não ficam, Paulo? Ficam. Quando você olha lá na tua rede social, por exemplo, né? Eu tenho 1.200 amigos. Amigos? Não tem. Amigo de verdade a gente tem aqui na palma da mão, né? E olhe lá. Com certeza. Você tem 1.200 contatos, né? Isso. Mas amigos, é uma palavra muito forte, né? Amigo, é o que eu falo sempre para todo mundo. Amigos são aquelas pessoas que a gente escolhe e leva para dentro da nossa casa para sentar na nossa mesa e dividir o prato de feijão, né? Esse é amigo. Esse é amigo de verdade. Exatamente. Com quem você divide a sua vida e os seus problemas também. E né? os conflitos também. Os conflitos também. Às vezes a gente pode ter lá um desentendimento, Sim. mas, como alguém disse, né? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Se há respeito, se há carinho, o nosso conflito vai ser resolvido. O que não pode é ficar ressentido, guardando mágoa, sabe, imaginando situações até de vingança, não, porque me falou, porque me fez, eu vou fazer também, sabe, isso não resolve nada. Ao contrário, piora piora uma situação, é verdade. Eu acho que as pessoas têm que conversar mais, falta muito diálogo ainda. Você sabe que Shakespeare, ele disse certa vez que guardar mágoa de alguém é como tomar veneno esperando que o outro morra. É verdade. Shakespeare porque é genial. A mágoa que você guarda envenena você, não o outro. Não, claro que não. Jamais. Como que a gente
faz para descobrir a natureza? Os conflitos têm uma natureza. Como é que a gente faz para descobrir a natureza desse conflito, Paulo? Então, isso já exige da gente habilidades, né? Porque você precisa entender a natureza, ou seja, onde está a raiz daquele conflito. Eu sempre falo lá para os meus alunos, nas palestras que dou, assim, você tem 2 funcionários lá, ou 2 colegas, estão brigando por causa de um computador. Então, o que vem à mente? Bom, se eles estão brigando, dá um para cada um que está resolvido o problema. Acabou o problema. Só que muitas vezes a raiz do conflito não é aquele computador. Existem outras situações que se formaram ao longo do tempo, naquele relacionamento, muitas discussões, desentendimentos, brigas, entende? E isso desemboca às vezes naquele computador. Aquilo então, ali é a bomba, é bomba. O pavio para explodir Isso. a bomba. Se você não for mais fundo e entender a natureza daquele conflito, você vai fazer o que a gente ouve muito, apagar o incêndio. Mas o foco está lá. Daqui a pouco ele volta. A qualquer momento pode explodir. Pode. É impressionante. E às vezes as pessoas, elas guardam esses ressentimentos, elas podiam conversar, se comunicar. Falta comunicação. Sim. Veja, se é dessa natureza esse conflito, né, as pessoas estão se desentendendo, brigaram e tal, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você vai alimentar o mal dentro de você. Entende? E quando você perdoa, você se libera de uma carga negativa. Quer dizer, não vai fazer bem só para o outro, vai fazer bem sobretudo para você. Principalmente para você, porque quem está guardando aquilo, como você acabou de falar, a frase de Shakespeare, quem bebe do próprio veneno se envenena. Se envenena, Acabou. claro, vai morrer, né? Vai morrer esperando que o outro morra. Não vai acontecer, né? Muitas vezes a gente falta baixar a guarda e chegar, ter mais humildade, eu acho, as pessoas, de admitir os erros e falar, puxa, eu errei, desculpa, Paulo. Ah, senhor. Aí sim. Quando você reconhece o próprio erro, e você admite, você se torna uma pessoa grandiosa. Porque para fazer isso tem que ter muita personalidade. E não é muita gente que tem. Não. Normalmente nós procuramos alguém para culpar. Ah, eu fiz isso, mas eu não queria fazer. Foi fulano que me induziu. Me induziu, ele me provocou. Ou seja, alguém é culpado, não eu. E não é assim, né? A gente tem que assumir os próprios erros. É verdade, é muito bom assumir os erros. Quais ações a gente deve fazer para resolver esse conflito? Vamos acabar com isso tudo, eu não quero mais saber de conflito, quero viver numa boa, numa tranquila. Bom, a primeira coisa seria sentar e conversar e pôr as cartas sobre a mesa. Nada de meias verdades, nada de fingimento. Dizer o seguinte, olha, nós temos um problema, não temos? Temos. Qual é o nosso problema? Ah, porque aquele dia você falou aquilo, porque eu não gostei, depois você falou de mim não sei para quem. Ok, vamos pôr isso sobre a mesa e vamos resolver. Ok, você me perdoe, realmente eu não devia ter falado isso de você. Mas você também disse tal coisa. Ah, é verdade, eu disse também. Que tal a gente resolver isso, apagar isso e tocar a nossa vida em frente? Se faz isto, ok, é o ideal, entende, Elis? Agora, depende muito de como as pessoas se comportam. Porque tem gente que, para mostrar que é firme, que é durão, vai dizer, não, eu não volto atrás. Não, a minha opinião é essa. Comigo não tem conversa mais. Não tem conversa mais. Veja, se isso ocorre dentro do ambiente de trabalho, aí a liderança, a gerência tem que tomar medidas. Não causar intrigas. Exato. Por favor, né? Ou então assim, ó, você não quer mesmo, não tem jeito, então nós temos que dispensar você, porque a sua conduta está prejudicando o ambiente de trabalho e, por conseguinte, a produtividade das pessoas que trabalham. É verdade. E quando afeta uma equipe inteira, eu acho que está na hora de rever o que está acontecendo ali dentro do ambiente de trabalho. Quando em casa a gente conversa, discute, fica meio bravo às vezes, como fala o meu pai, fica bicudo fica um com o outro. Isso. Daqui a pouco Mas passa, né? É verdade. E mas no ambiente de trabalho é bem complicado, né, Paulo? É bem complicado. E nós passamos muitas horas da nossa vida, do nosso dia, no trabalho. Não é, É verdade. Quer dizer, é ali onde você constrói ou destrói os seus relacionamentos, né? E isso afeta você não só ali, mas vai afetar em casa. Porque às vezes chega em casa chutando o balde. Chutando o cachorro, o balde. O cachorro todo mundo, não, né? por favor, né? O cachorro não merece. Deixe que a Sociedade Protetora dos Animais saiba que está fazendo isso, né? Vai prestar contas. A gente consegue tomar medidas preventivas a fim de que um conflito pare
pare de acontecer? Olha, Que a gente evite isso? eu particularmente acredito nisso. Uhum. As literaturas que eu li, eu não encontrei material de medidas preventivas em conflitos. Por quê? Normalmente a gente atua depois que ele ocorre para tomar alguma medida. Que é apagar o incêndio. Apagar o incêndio, tá? Inclusive disse que a gente gasta 20% da nossa carga diária só para resolver conflitos no trabalho. Uau! 20% você faça a conta, quanto dá na semana, quanto dá no mês. Quanto de dinheiro e de energia humana está indo embora. Bom, as medidas preventivas, a gente precisa... Primeiro é o seguinte, se você trabalha com gente, você tem que conhecer as pessoas, certo? Saber lidar com o ser humano. Né? Isso. A lei é igual para todos, mas as pessoas não são iguais. Então, cada uma se comporta de um modo diferente. Então, você precisa entender esses comportamentos. Segundo, você precisa saber o que as pessoas querem de fato. Né? Claro, se eu vou falar do trabalho, né, a gente vai falar do salário, ou vamos falar da remuneração, não só do salário. Uhum. Que remuneração é salário mais benefícios. Então, o sujeito tem um salário justo? Tem os benefícios, por exemplo, tique alimentação ou refeição, um plano de saúde, por mais simples que seja, ele é respeitado. Ou seja, se você constrói, Elisa, essas coisas, você está adotando medidas preventivas. Ou seja, não quer dizer que você resolveu os problemas para sempre. Jamais, né? Mas se você tinha 80%, você pode cair para 30% de problemas, digamos assim. Porque 100% não existe, né? Com certeza, a gente está falando de gente, né? Isso. E gente sempre... Tem um dia que você vai estar mais de humor abalado, vai estar com um humor mais feliz. E nesse dia que o cara levantou com o pé esquerdo da cama, você falou um A diferente para a pessoa não vai gostar, né, Paulo? Olha, no relacionamento pessoal, você pode adotar medidas preventivas também. Se você sabe que a outra pessoa, ela se irrita com aquele tipo de coisa, com aquele tipo de comportamento, ou com aquilo que você fala, evite de fazer isso. Né? Porque, veja, com isso você está tomando medidas preventivas, você tem que respeitar o outro. Por mais que você não goste da atitude, da maneira dela pensar, dela ser e falar, mas o respeito tem que existir. Não é provocando que você muda o comportamento da pessoa, não é desafiando que você vai mudar a ela, entende? Mas é mostrando para ela que existe uma maneira que você pode ser diferente. É verdade. Essa dica é a dica de ouro, acho que do programa de hoje. Você respeitar o limite dos outros e saber a hora certa de falar, a maneira correta de falar. Tem que ter um jeitinho sempre, né? Tem que ter. Tem que saber conversar, saber se expressar, não ser agressivo, hostil. Né? Tem gente que não sabe responder com tranquilidade, entende? Você faz uma pergunta, ela... Já vem com os 2 pés no peito. Né? E ela diz assim, não, mas eu sou muito direta mesmo. Ela se percebe assim numa condição de que ela está mais certa do que os outros. Não, eu sou assim mesmo e pronto, né? Não vou mudar. Não vou mudar. Então, gente, para não gerar conflitos, vamos começar a semana bem, repensando nas coisas que a gente faz dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, querendo ou não, é o ambiente que a gente mais passa tempo na nossa vida, né, Paulo? Muito tempo, né, Elis? Muito tempo a gente faz amigos e faz inimigos dentro do ambiente de trabalho. Há pessoas que até que conheceram seus parceiros, se casaram, né? Formaram a sua família a partir do ambiente de trabalho, né? E há pessoas, por exemplo, que acabaram com as suas carreiras, apesar de serem muito bons naquilo que faziam, em função dos seus maus comportamentos. Complicadíssimo. Então está na hora de repensar. Vamos começar o mês de março pensando nos nossos conflitos. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Elis. Tenha uma semana excelente. Para todos também. A gente vai para um breve intervalo e já volta conversando com a Cibele Nardi.